Se os próprios discípulos de Cristo, os 12 escolhidos, se entre eles havia o processo espiritual do peneiramento, imagine entre nós. Mas pastor Adolfo, e aquele irmão que é fiel? Ele é ancião de igreja há 45 anos, pastor Rafael. Vai passar pelo peneiramento. Não, mas aquela irmã querida, que estuda a lição de escola sabatina, que conhece a Bíblia de trás para frente, ela é uma irmã fiel a Deus, passará pelo processo de peneiramento. Deus precisa saber quem é fiel o suficiente para ficar e quem é infiel para não permanecer. Percebe, irmãos queridos, o processo de peneiramento para decidir quem fica e quem sai é um processo que alcança o povo de Deus. Por favor, inscreva-se, compartilhe, comenta, deixa teu like e ajude o canal a crescer. E o nosso ponto de partida, irmãos, é Mateus. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Mateus 24, 3. Mateus 24, 3. Jesus, diz o texto, estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E o que se segue é o ensinamento de Cristo. É como se ele estivesse reunido com um grupo de amigos muito especiais. E eles lhe perguntam com sinceridade: Senhor, isso aqui tudo é impressionante. O Senhor está dizendo que não ficará pedra sobre pedra, verso 2. Como é que vai ser isso? Quando que vai acontecer isso? E como é que nós vamos saber quando o Senhor vai voltar? Haverá alguns sinais? E aí então o capítulo 24 discorre com alguns detalhes impressionantes. Porém, mais do que detalhes de eventos ou de acontecimentos que você pode ver, há alguns eventos espirituais. E normalmente nós somos impactados por acontecimentos que podem ser registrados numa fotografia. Mas os eventos espirituais às vezes escapam à nossa percepção. E o que eu quero resgatar nesta manhã, ou nesta série de reflexões, é justamente o tema da percepção espiritual, que decorre do fim dos tempos. Temas que nós, como adventistas, amamos e que estão no nosso coração. Porque falar de eventos finais, ou como tecnicamente a Bíblia apresenta, a escatologia, que é a doutrina dos eventos finais, falar dos eventos finais está na raiz da nossa identidade como igreja. Falar dos eventos finais é parte do nosso surgimento como denominação. Porque a igreja adventista nasceu num ambiente escatológico. Na época em que a igreja nasceu, sabe qual era o tema dos jornais? Eventos finais. Na época em que a igreja adventista nasceu, sabe qual era a conversa na esquina, na rua? Jesus Cristo está voltando. Na época em que esta igreja nasceu, sabe qual era o movimento dominante nas Américas e no mundo? Os pregadores falavam, sabe de que tema? Sem se comunicarem, sem dizer, você vai falar do quê? Eles falavam do mesmo assunto. Desde o Chile, indo para a Europa, passando pelos Estados Unidos. Sabe do que eles falavam? Jesus está voltando. Portanto, ao falar de eventos finais, nós estamos falando de algo que corre nas nossas veias como igreja. Assim que eu convido você a que retornemos a esse tema. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos perder o senso da urgência daquilo que nos caracteriza como um movimento. Porque se nós perdemos esse senso de urgência, nós somos afetados profundamente no nosso senso de missão. Porque se você não tem urgência, para que você vai pregar? Deixa as coisas rolarem. Deixa a vida me levar.
Mas se você tem senso de urgência, você diz: eu preciso me preparar e preciso preparar outros. O nosso primeiro tema nesta série é a sacudidura. E a pergunta que eu quero que fique em nosso coração e mente é: quem vai resistir? Quem vai resistir? O que é a sacudidura? Uma breve definição nos leva a isto. Sacudidura é um vocábulo figurativo. Claro, a sacudidura acontece de maneira literal, mas isso nos leva a uma compreensão simbólica do que isso seja. Então, a sacudidura é um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção por um lado e de apostasia por outro lado do povo de Deus. Então a sacudidura é um evento espiritual que está direcionado especificamente a quem é parte do povo de Deus. E você que está aqui no templo hoje, você é parte do povo de Deus. Então a sacudidura tem a ver com você. Você que acompanha a transmissão pela internet, você se considera parte do povo de Deus? Você é parte do povo de Deus? Então a sacudidura tem a ver com você também. A sacudidura não tem a ver com quem é fora da igreja, com quem está buscando a Deus. A sacudidura tem a ver com você e comigo. Agora observe na definição dois aspectos muito importantes. O primeiro, diz aí a definição, que é uma experiência especial de seleção. Por que uma experiência especial de seleção? É uma experiência especial de seleção porque uns permanecem e outros saem. Isso não tem nada a ver com a teologia de que alguns são eleitos e aconteça o que acontecer, vão ficar, e outros não são eleitos e aconteça o que acontecer, vão sair. Não, a Bíblia nunca ensinou nesse sentido os escolhidos. A Bíblia ensina que nós somos escolhidos para sermos salvos, e a nossa perdição só acontecerá se nós não quisermos sermos salvos. Mas o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Mas a Bíblia nunca ensinou um universalismo a tal ponto de que todos sejam salvos contra a sua vontade. Mas também a Bíblia nunca ensinou de que apenas alguns vão se salvar. Isso já está definido desde o início da história, desde antes do início da contagem do tempo. Essa não é ensino bíblico também. Mas o fato é que a sacudidura implica numa seleção. Alguns permanecem e outros saem. Queira Deus que pela sua graça você e eu permaneçamos. Mas a definição diz que, por outro lado, é uma experiência especial de apostasia. A apostasia revelará que aqueles que saírem nunca foram fiéis. Aqueles que saírem não estavam com o coração no movimento. Aqueles que saírem estão saindo não porque Deus faz com que ele saia, mas é uma escolha pessoal. É uma decisão absolutamente pessoal. Portanto, irmãos queridos, na sacudidura, o grão é sacudido. Literalmente o grão é sacudido. Para quê? Para que o grão quebrado passe pelos furos da peneira. E na peneira permanecerão somente os grãos completos, o bom grão. Que pela graça de Deus você e eu sejamos o bom grão que permanecerá firme até quando virmos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Bom, aí você pergunta: pastor Adolfo, qual é a base bíblica? A base bíblica é muito clara. Há vários textos, mas eu quero me deter apenas em dois. Começando no Antigo Testamento. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Tudo que nós falarmos nesta semana, seja de manhã ou de noite, nós teremos uma profunda raiz bíblica. Porque o povo de Deus precisa se fundamentar sempre na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Amós, capítulo 9, versículo 9, por favor. Pegue lá a sua Bíblia. E faça como os bereanos, viu? Como os bereanos de Atos 17:11. Lembra dos bereanos de Atos 17:11? Eles tomavam nota. E depois, com calma em casa, vamos ver se o que o pastor Adolfo está falando é verdade mesmo. Então, não confie no pregador, confie na palavra. Tá bom?
Amós 9:9, já tem na sua Bíblia? Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Aqui casa de Israel prefigura o povo de Deus. Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Aí está um texto. O próprio Deus toma um exercício comum ao mundo da agricultura. A sua audiência entendia perfeitamente essa linguagem e diz: pois é, eu vou fazer com vocês. Sabe o agricultor que toma o grão e seleciona apenas o bom grão, eu vou fazer isso com vocês. Eu vou peneirar vocês. Nesse sentido, Jesus Cristo toma essa linguagem figurativa e a legitima, usando-a em Lucas. Agora vá comigo, por gentileza, para Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. É um capítulo longo, versos 31 e 32. E o contexto, lembra-se, o contexto é Pedro, a sua traição. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Simão, falando a Simão, Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para o quê? Peneirar. Para peneirar vocês como trigo. Ora, essa expressão, peneirar vocês como trigo, me leva para onde, irmãos queridos? Para o verso que acabamos de ler. Amós capítulo 9, versículo 9. Lá em Amós 9, o profeta está dizendo, inspirado pela palavra de Deus, que há um processo de peneiramento do povo de Deus. Lá na frente, anos depois, Jesus Cristo toma esse ensino e o aplica. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Percebe, irmãos queridos, o processo de peneiramento para decidir quem fica e quem sai é um processo que alcança o povo de Deus. Se os próprios discípulos de Cristo, os 12 escolhidos, se entre eles havia o processo espiritual do peneiramento, imagine entre nós. Mas pastor Adolfo, e aquele irmão que é fiel? Ele é ancião de igreja há 45 anos, pastor Rafael. Vai passar pelo peneiramento. Não, mas é aquela irmã querida, que estuda a lição de escola sabatina, que conhece a Bíblia de trás para frente, ela é uma irmã fiel a Deus, passará pelo processo de peneiramento. Deus precisa saber quem é fiel o suficiente para ficar, e quem é infiel para não permanecer. Assim, irmãos queridos, a sacudidura alcança o povo de Deus, de tal forma que quando Jesus Cristo chama a atenção de Simão, ele está sugerindo que o peneiramento é um processo individual. Ele vai alcançar CPFs e RGs. É o Adolfo, é o Rafael, é a Janete, é a Gisele, é o Gilvan, é o Antônio, é a Rosa. Há um processo de peneiramento individual. Mas quando o profeta diz lá em Amós, que fala da sacudidura do povo de Israel, prefigurando o povo de Deus, a Bíblia sugere um segundo aspecto, que o peneiramento ocorre com a igreja. Então há um peneiramento individual e há um peneiramento comunitário. Há um peneiramento de pessoa a pessoa e há um peneiramento do povo de Deus como comunidade. Outro aspecto fundamental que nós entendemos aqui é que a apostasia não interessa somente a Deus, no sentido de saber quem é fiel a Ele.
A Deus interessa saber quem é fiel a Ele. Mas o diabo tem uma agenda paralela. E para ele é interessantíssimo saber quem fica com ele. Se por um lado Deus está intensamente interessado em que você e eu permaneçamos com Ele, por outro lado o diabo está intensamente interessado em tomar aqueles que são infiéis. Duas agendas paralelas. Dois senhores interessados. Um na nossa eterna salvação. Outro na nossa eterna perdição. A pergunta é: você quer ficar na agenda de quem? Pelo amor de Deus, né? Eu quero ficar na agenda de Deus. Você também? Então levante a sua mão, diga: Deus, eu quero ficar na sua lista de salvação. Nós temos que reafirmar isso a cada dia, a nós mesmos. Porque a sacudideira vai chegar. De fato ela já chegou. De fato ela já chegou. E está tomando os desprevenidos, os desavisados. Você já sabe. Você não é ignorante nesse tema. Você sabe que o peneiramente alcançará. O membro fiel de 50 anos e aquele que acabou de ingressar ao movimento. Quem avisa? Amigo é.